o lugar do bom senso é o ponto da justiça, ou seja, nem eu abro mão do que é meu em favor do outro injusta e indevidamente, e nem eu puxo para mim o que não é direito meu. Ou seja, este desenvolvimento moral é requisito fundamental da maturidade emocional e daquilo que seria um dos elementos da inteligência emocional. Veja como isto era diferente mesmo nas empresas, principalmente nas empresas pequenas e médias de antigamente. Quase sempre nessas empresas haviam dois sócios. E era muito parecido com o casamento. Tinha um sócio de um modelo e outro sócio do outro modelo. Não é? Então tinha o sócio estourado, bravo, mandão, prepotente, que não podia ser contrariado, agressivo, malcriado, não é? Grosseiro, egoísta, acusativo, e que parecia que era o chefão que mandava mesmo, mais em tudo e em todos, e tinha o bonzinho, o tolerante, panos quentes, que segurava a onda, etc. E assim formava uma duplicidade dentro da própria empresa, que parece que a própria empresa também absorveria tranquilamente empregados ou funcionários dos dois modelos. Né? Então tinha os patrões grossos e os patrões delicados. E parecia até que eles formavam uma dupla harmoniosa, em que um batia e o outro acariciava. Isto tinha a sua eficácia, até porque isto provavelmente era um capitalismo que ainda estava na sequência da escravatura, não é? E aonde, portanto, o funcionário era quase um escravo mesmo. Então tinha que bater, porque achavam que batendo é que ele ia desenvolver a plena produtividade. Então um batia e o outro dava uma segurada, né? Uma adoçada. Nas famílias também era assim. Então, você vai ver quando o seu pai chegar. O pai era o bravo, né? E a mãe ficava ali segurando a onda, e o pai, quando chegava, tinha que encher de porrada o menino ou a menina. Né? E nas empresas era a mesma coisa. Tinha um que todo mundo morria de medo e o outro que era o tolerante. Essa coisa de liderar através do medo saiu de moda completamente. Né? Então, esse tipo de figura que parece que é o mais forte, que é o mandão, que é o autoritário, que é esse que grita, que seria o sem inteligência emocional ou analfabeto emocional, é um tipo que hoje não tem espaço no mercado. É um tipo que tem cada vez menos, que interessa cada vez menos no ambiente de trabalho. Né? Este tipo que age com este nível de grosseria, né? E que tenta liderar através da intimidação, hoje realmente tende a ser expelido do ambiente de trabalho. Né? Até porque as empresas também não são mais tão propriedades individuais, são empresas grandes, sociedades anônimas, a tendência para empresas maiores, etc. E nas empresas maiores não existe mais isto, apesar de que, eu volto a dizer, no topo das empresas ainda existem muitas dessas figuras, né, emocionalmente duvidosas, mesmo quando não donos, e que às vezes se equilibram lá graças a condutas nem sempre as mais idôneas. Não tem futuro, quer dizer, pode ser que ainda aguentem mais uns aninhos, mas isso não é para onde caminha a humanidade. Né? Num evento grande, falando para empresários, né, e para jovens executivos, e eu falei isso há uns anos atrás e eu continuo achando. Do ponto de vista da evolução moral, que faz parte da maturidade emocional e da inteligência emocional, uma sofisticação moral, ou seja, este sentido de justiça, essa preocupação com o próprio direito e também com o direito do outro, em igualdade de condição, não renuncio ao meu direito, mas também não quero sacanear ninguém. Isto hoje é requisito fundamental, principalmente para a gente jovem que quer começar a carreira. Não vai haver menor chance de futuro na mutreta. Né? O próprio, eu inclusive, uma vez num texto que eu escrevi para o Congresso Nacional, para o Senado, né? Da outra vez que o presidente era o Sarney,
ele pedia perspectivas para o século XXI, e eu dizia isso nesse texto que eu escrevi já há muitos anos atrás, né, que o futuro era um futuro onde a idoneidade moral tenderia a crescer, não por nenhum grande avanço psicológico dos seres humanos, mas por causa do próprio avanço tecnológico. As mutretas, isso os fatos estão aí se mostrando, né? As mutretas deixam um rastro cada vez maior. Né? As deslealdades, as safadezas são cada vez mais facilmente rastreáveis. Né? Então eu dizia até meio de brincadeira, não é? Que o cristianismo ia vencer por razões muito pouco ortodoxas, né? Ou seja, pelo avanço da tecnologia e da informática, e não por nenhum grande e sofisticado avanço moral. A informática é o maior inimigo da ladroeira. Não sei como esses caras ainda não perceberam isso. Né? Levanta todas as contas, eles só não pegam tudo porque não querem, né? Porque eles têm que fazer movimentos contra as CPIs, né? E nas CPIs mesmo também não fazem o que tem que fazer, porque se quiserem fazer, também não vai sobrar pedra sobre pedra, no mundo, hein? Não é no Brasil, não, no planeta inteiro. Então, isso aqui, há uma conspiração a favor da idoneidade, uma conspiração a favor também de um tipo de gerenciamento empresarial que seja fundado em companheirismo, em lealdade, em delicadeza no trato, porque hoje os funcionários não são mais chamados, não são mais vistos como escravos. Né? Hoje se fala toda hora na palavra parceria, ainda que muita gente fale a palavra só da boca para fora, mas é muito para onde vai caminhar as coisas, ou vão caminhar as coisas, quer dizer, para que as pessoas se relacionem em nível respeitoso. Respeito é uma palavra que o tipo analfabeto emocional desconhece. Né? O analfabeto emocional não sabe o que quer dizer respeito. Respeito significa e passa e depende de se preocupar com o direito da outra pessoa. Né? O problema todo é o seguinte, tudo isso é muito bonito, mas aí chega a seguinte questão. Admitamos que o indivíduo que esteja aqui, né, fala assim, tá certo, eu sou um imaturo, ou sou um indivíduo emocionalmente pouco inteligente, não sou hábil no trato com as pessoas, sou estourado, não tenho controle sobre as minhas emoções, sou prepotente, tendo a acusar os outros, né? Ou que eu esteja na situação inversa, não sou isto, mas convivo com pessoas, ou tenho um chefe que é isto, né? O que fazer? Quer dizer, como é que se faz, principalmente, como é que se faz para deixar de ser um analfabeto emocional? Como é que se faz para crescer emocionalmente? Né? Porque essa é a grande questão, né? Admitindo que uma boa metade da humanidade não cresceu espontaneamente, o que não deixa de ser curioso, né? Uma boa metade não cresceu espontaneamente. Esta metade que não cresceu espontaneamente, se não fizer esse crescimento, mesmo se tiver competência técnica, vai ter o seu futuro profissional altamente comprometido. E tem que arrumar um jeito de crescer, e rapidinho, né? E é evidente que nós não podemos sugerir tratamentos psicoterápicos para todo mundo, por mais eficiente que fosse. Metade da população do mundo não pode, né, estar. A primeira coisa seria, na verdade, se criar um ambiente, uma atmosfera, isso vale para as famílias, vale para as escolas e vale para as empresas, onde este comportamento não tenha nenhum tipo de endosso. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas em qualquer família em que o pai é manso e a mãe é estourada, ou vice-versa, todas as crianças crescem com a ideia de que existem dois modelos de ser humano e que o indivíduo pode escolher entre esse ou aquele modelo. Não é? Então, essa tendência para 50% de cada nova geração reproduzir o padrão da imaturidade emocional é porque na casa, quase sempre, um dos dois pais, não é? Ou um dos dois cônjuges é deste tipo. E a criança cresce, fala assim, meu pai é A, minha mãe é B, que modelo você? Né? Ele pode escolher. O primeiro filho costuma escolher, por 1000 razões, um dos dois modelos. O segundo é o oposto do primeiro.
porque Caim matou Abel, e como vocês sabem, os irmãos se odeiam. Então, se o primeiro for manso, o segundo é bravo. Se o primeiro for bravo,